1. Sócrates. Por que vieste a esta hora, Criton? Não é muito cedo? Criton. Muito? Sócrates. Que horas são, ao certo? Criton. A aurora vem raiando. Sócrates. Admira-me que o guarda da prisão te tivesse deixado entrar. Criton. Somos conhecidos, Sócrates, por vir eu aqui a miúde e também por já lhe ter feito algumas gentilezas. Sócrates. Chegaste agora ou faz tempo? Criton. Faz algum tempo. Sócrates. Então, por que não me acordaste logo e te deixaste ficar aí tão quietinho? Criton. Não, Sócrates, por Zeus. Não desejava para mim ter de passar acordado muito tempo em tamanha aflição. Já de outras vezes, me admirei de teu sono calmo. De caso pensado, não te despertei, para que ficasses sossegado o maior tempo possível. Aliás, já tive na vida muitas oportunidades de louvar o teu temperamento. Nunca, porém, como no presente infortúnio, por ver com que placidez e facilidade o suportas. Sócrates. Seria por demais absurdo, Criton, na idade a que cheguei, revoltar-me à só ideia de que tenho de morrer. Criton. Outras pessoas, Sócrates, da mesma idade que a tua, se têm visto também a braços com idêntico infortúnio. A idade, porém, não os impede de revoltar-se contra a calamidade iminente. Sócrates. É certo. Mas, afinal, por que vieste tão cedo? Criton. Para trazer-te, Sócrates, uma notícia triste e dolorosa. Não para ti, ao que parece. Triste e dolorosa para mim e teus amigos. E que pesará, tenho certeza, particularmente sobre mim. Sócrates. Que notícia? Retornou de Delos o navio, a chegada do qual eu deverei morrer? Criton. Ainda não, porém suponho que chegará hoje, segundo informações de pessoas que vieram de Súnio e que o deixaram lá. Pelo que dizem, espera-se que chegue hoje, sendo por isso forçoso, Sócrates, que amanhã seja o teu último dia. 2. Sócrates. Boa sorte, Criton, se for essa a vontade dos deuses. Que seja assim mesmo. Contudo, penso que não virá hoje. Criton. De onde te vem essa certeza? Sócrates. Vou dizer-te. Tenho de morrer no dia seguinte ao da chegada do navio. Criton. Pelo menos é o que dizem as pessoas de autoridade na matéria. Sócrates. Não creio que o navio chegue no dia entrante, mas amanhã. Tiro essa conclusão de um sonho que tive esta noite, ou mais precisamente agora mesmo. Talvez tivesses feito bem em não me acordar. Criton, como foi o sonho? Sócrates. Pareceu-me ver que se aproximava de mim uma mulher bela e graciosa, de vestes brancas, que me chamou pelo nome e disse: Sócrates, no solo fértil de Fítia, estaremos no dia terceiro. Criton. Que sonho estranho, Sócrates. Sócrates. Mas muito significativo, Criton, parece-me. 3. Criton. Sim, muito como se vê. Mas, meu caro Sócrates, ainda é tempo de seguires o meu conselho e te salvares. Porque se vieres a morrer, não constituirá isso infelicidade apenas para mim, além de me ver privado de um amigo nas tuas condições, como nunca mais poderei encontrar outro. Muita gente que nem a ti nem a mim conhece suficientemente há de acreditar que eu poderia ter te salvado se me dispusesse a despender algum dinheiro, mas que me descuidei.
E que pior fama poderá ter alguém do que a de dar mais valor ao dinheiro do que aos amigos? A maior parte das pessoas não se convencerá de que tu mesmo te recusaste a sair daqui, apesar de todo o nosso trabalho nesse sentido. Sócrates: o que nos importa a nós, meu caro Criton? A opinião da maioria? Os melhores, cujo voto é o único que pesa, não porão em dúvida que tudo se passou como realmente se passou. Criton: mas como estás vendo, Sócrates, é preciso tomarmos também em consideração a opinião da maioria. O presente caso, justamente, nos mostra por maneira muito clara que o grande número é capaz de causar mal não pequeno, senão mesmo o maior de todos, quando alguém é vítima de calúnia. Sócrates: quem nos dera, Criton, que eles fossem capazes de causar o maior mal, porque assim estaria também em condições de fazer o maior bem. Seria admirável. Não são, porém, idôneos, nem para uma coisa, nem para outra, sem capacidade de deixar alguém sensato ou insensato. Tudo o que fazem é por mero acaso. 4. Criton: que seja assim. Porém dize-me, Sócrates, se porventura estás preocupado com o que poderá acontecer comigo e os outros teus amigos, no caso de saíres daqui, receias que os psicofantas nos deem trabalho por te havermos facilitado a fuga, vindo nós todos a sofrer constrangimento, perda de bens, ou quando nada, de quantia vultosa, ou qualquer outra violência do mesmo gênero? Se estás com medo disso, tranquiliza-te. Para salvar-te, consideramos nosso dever arrostar não somente esse perigo, como outros maiores ainda, caso seja preciso. Aceita, portanto, o meu conselho e não procedas de outro modo. Sócrates: sim, preocupei-me com isso, Criton, e com muitas outras coisas mais. Criton: nada receies. Nem é exagerada a quantia que determinados sujeitos pedem para salvar-te e tirar-te daqui. Ademais, não vês como se vendem por pouco esses psicofantas, e que não será necessário despender com eles muito dinheiro? Para o teu caso, o que eu possuo será suficiente, é o que penso. Mas se por qualquer consideração a meu respeito tiveres escrúpulos em gastar o que é meu, encontram-se entre nós estrangeiros que se acham dispostos a isso. Um deles, até Símias de Tebas, já separou a quantia necessária. Cebes também prontificou-se a cooperar nesse sentido, e como ele, muitos outros. Assim como já disse, não deixes de salvar-te por esse motivo, nem ter sirva de obstáculo o que disseste no tribunal. E se viesses a sair daqui, não saberias o que fazer de tua pessoa. Fora daqui, para onde quer que te dirijas, não falta lugar em que não sejas bem acolhido. Se te resolveres pela Tessália, meus hóspedes hão de mostrar consideração por ti e cercar-te de toda a segurança, para que na Tessália ninguém possa prejudicar-te. 5. Ademais, Sócrates, não me parece justo o teu procedimento, sacrificando-te desse modo, quando poderias salvar-te. Afanas-te na tua própria ruína, como desejaria fazê-lo, e como de fato fizeram os inimigos que tinham empenho em destruir-te. E mais, pois segundo o meu modo de pensar, estás traindo teus próprios filhos, porque podemos criá-los e educá-los, os abandonas, e, no que depende de ti, os entregas à própria sorte. Com toda a probabilidade, terão o destino dos filhos deixados na orfandade. Não deveria gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e de educá-los.
A meu ver, escolheste o caminho mais cômodo, quando o que importava era procederes como homem honesto e corajoso, principalmente por haveres passado a vida inteira a proclamar que somente a virtude te importava. Quanto a mim, sinto-me envergonhado, não somente por ti, por todos nós, teus amigos, de medo que pareça que tudo o que aconteceu contigo seja imputado à covardia de nossa parte. A apresentação da queixa, teu comparecimento perante o tribunal, quando poderias não ter comparecido, a própria maneira por que foi conduzido o processo, o remate da história, ridículo a mais não ser, tudo isso poderá dar a impressão de ter exclusivamente como causa covardia e baixeza de nossa parte, por nada havermos feito para salvar-te, nem por nós, nem por ti, quando fora possível fazê-lo. Se tivéssemos revelado um pouquinho de préstimo. Agora, Sócrates, considera-se além de prejudicial, tua conduta não nos acarreta, a ti e a nós todos, a pecha de ignomínia. Por isso reflete, ou melhor, resolve-te de uma vez, pois já passou o tempo de refletires. Só há uma coisa a fazer. Esta noite é preciso que tudo esteja concluído. Se tardarmos mais algum tempo, nada se poderá fazer. Perderemos a última oportunidade. Assim, Sócrates, por tudo o que há, segue o meu conselho, e não procedas de outra forma. 6. Sócrates, meu caro Críton, tua dedicação é inestimável, no caso de afinar com o dever. Não sendo assim, quanto mais extremada, mais condenável será. De início, o que devemos considerar é se podemos ou não agir dessa maneira, porque sempre tive por norma, nas minhas deliberações, não agora somente, deixar-me apenas convencer do princípio, que ao exame se me afigure o melhor. Não me é possível renegar meus argumentos no passado, somente por causa do que me aconteceu. Ainda se me afiguram sensivelmente idênticos, continuo a tê-los na mesma conta de antes. Se na atual situação não pudermos trazer para a discussão nada melhor, podes ficar certo de que não concordarei contigo, ainda mesmo que me venha a acentuar-se ainda mais do que no presente a pressão da maioria, no sentido de amedrontar-nos com espantalhos, como se fôssemos crianças, acenando-nos com prisão, morte e confiscação. Qual será o modo mais satisfatório de considerar o problema? E se examinássemos primeiro aquele teu dito acerca da opinião dos homens, para vermos se é de aplicação geral, ou se deverá ser admitido nos casos e rejeitado noutros, ou que era de bonito enunciado, quando eu não me encontrava na iminência de morrer, mas agora se revelou simples jogo de palavras, brinquedo de criança e futilidade? De minha parte, Críton, desejo resolver contigo, se na situação em que me encontro, essa opinião adquire aspecto diferente, ou se conserva tal, qual era para nos decidirmos entre a pormos de lado ou a nos deixarmos convencer. Isso quero crer é que foi sempre afirmado, como já disse, pelas pessoas de senso, a saber, que das opiniões dos homens, algumas devem ser tomadas em grande consideração e outras não. Pelos deuses, Críton, não te parece um dito sensato? Até onde chega a previsão humana, não estás na iminência de morrer amanhã. Por isso, a presente calamidade não poderá induzir-te a erro. Considera, portanto, não te parece acertado dizer-se que nem todas as opiniões dos homens são dignas de consideração, mas que umas o são e outras não? E não a de todos os homens, mas apenas de alguns, e de outros não?
Que me dizes? Não está bem dito? Críton: muito bem dito. Sócrates: logo, as boas opiniões merecem considerações, e as ruins não? Críton: perfeitamente. Sócrates: e as boas não são as dos homens de senso, e as más dos insensatos? Críton: como não? 7. Sócrates: vejamos agora o que se compreende por isso. Um indivíduo que se entregue ao exercício de ginástica e faça de tal prática profissão deverá aceitar elogio, censura ou parecer de qualquer pessoa ou exclusivamente do médico e do pedótriba? Críton: apenas destes. Sócrates: por consequência, só devem mostrar-se receoso ante a crítica ou alegrar-se com o elogio de uma só pessoa, não com o da maioria. Críton: evidentemente. Sócrates: deve por conseguinte viver, praticar exercícios, comer e beber de acordo com o modo de pensar de uma única pessoa, o seu instrutor, por este ser entendido no assunto, não segundo o da maioria. Críton: assim é, realmente. Sócrates: muito bem, porém se ele vier a desobedecer a essa única pessoa, não acatando sua opinião e seus elogios, e der maior valor à opinião dos muitos, que nada entendem, não lhe acontecerá algum mal? Críton: como não? Sócrates: que espécie de mal? Para onde tenderá e em que parte lesará o desobediente? Críton: evidentemente no corpo. Este se irá arruinando aos poucos. Sócrates: muito bem. O mesmo se dá com tudo o mais, Críton, não havendo necessidade de especificarmos. A mesma coisa se passa com relação ao justo e ao injusto, ao belo e ao feio, ao bem e ao mal, que constituem o objeto propriamente dito de nossas considerações, sobre se devíamos seguir e temer a opinião da maioria, ou apenas a de alguma pessoa competente. Se houver alguém nessas condições, a qual devemos acatar e temer, mais do que a de todos os outros em conjunto, e que, se não seguirmos, prejudicaremos e destruiremos o princípio em nós, que melhora com a justiça e se corrompe com a injustiça. Ou não é assim? Críton: é também o que eu penso, Sócrates. 8. Sócrates: ora bem, se nós corrompermos o que se torna melhor com um regime saudável e se estraga com práticas nocivas, por seguirmos a opinião de pessoas carecentes de autoridade, será possível viver em semelhante estado de decomposição? Tudo isso se relaciona ou não se relaciona com o corpo? Críton: sim. Sócrates: podemos viver com o corpo abalado e arruinado? Críton: de forma alguma. Sócrates: e valerá a pena viver, se vier a corromper-se o que em nós se deteriora com a injustiça e se aperfeiçoa com a justiça? Ou devemos considerar mais vil do que o corpo essa qualquer coisa que há em nós, que se relaciona com a justiça e a injustiça? Críton: de forma alguma. Sócrates: é muito mais nobre então? Críton: muito. Sócrates: logo, meu caro amigo, não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. Sendo assim, para começar, não encaminhaste bem a questão quando disseste que devíamos acatar a opinião da maioria a respeito do justo, do belo e do bem, e de seus contrários. É certo que poderá alguém objetar-nos,
mas a maioria tem força suficiente para tirar-nos a vida. Críton, evidentemente. Poderiam dizer isso, Sócrates. Sócrates, é verdade. Mas, meu admirável amigo, quer parecer-me que a proposição por nós analisada continua tão firme como no começo. Considera agora se a mesma conclusão não é válida para este outro princípio, de que o que mais importa não é viver, porém viver bem. Críton, sim, é válida. Sócrates, e está ou não está de pé também a afirmação de que o bem, o belo e o justo são uma e a mesma coisa? Críton, está. 9. Sócrates, então das premissas assentadas por nós, é que devemos partir para sabermos se é justo ou injusto procurar sair daqui sem a autorização dos atenienses. Se acordarmos que é justo, convém levar avante a tentativa. Caso contrário, desistamos da ideia. Quanto às outras considerações por ti apresentadas sobre dispêndio de dinheiro, o bom nome e a educação dos filhos, acautelemo-nos, Críton, pois todos são argumentos da maioria, que com a mesma facilidade com que matam os outros, os chamariam à vida, se tivessem poder para tanto, e tudo sempre com a mesma falta de reflexão. Quanto a nós, já que assim o determina a nossa conversação, o único ponto a considerar, como há pouco dissemos, é o de sabermos se procederemos com justiça, dando dinheiro e agradecimentos de crescença aos que terão de retirar-nos deste lugar, levando-me daqui vós, outros, e consentindo eu em ser levado, ou se procedendo dessa maneira, não agimos, em verdade, incorretamente. Uma vez assentado que esse procedimento é incorreto, não deve ser tomada em consideração a possibilidade de virmos a morrer, ou de sofrermos qualquer outra penalidade, se nos deixarmos ficar aqui, dado que não façamos mal algum. Críton, parece-me acertado o que dizes, Sócrates. Vê agora como devemos proceder. Sócrates, examinemos, meu caro, juntos a questão. Caso tenhas alguma objeção a opor à minha exposição, apresenta-a, que eu me deixarei convencer. Caso contrário, meu estimável amigo, cessa de repetir-me sempre a mesma fala, de que preciso invadir-me daqui à revelia dos atenienses, pois tenho muito empenho em só proceder dessa maneira, depois de deixar-me convencer por tua argumentação, porém não em desacordo com meu próprio julgamento. Vê agora se estás de acordo com o começo de minha exposição e procura responder do melhor modo possível às minhas perguntas. Críton, sim, farei o que puder. 10. Sócrates, admitiremos que nunca devemos fazer intencionalmente o mal, o que em certas ocasiões podemos fazê-lo, e noutras não? Ou pelo contrário, afirmaremos que a prática do mal nunca é bela nem honesta, como anteriormente já afirmamos tantas vezes, e agora voltamos a falar? Será que todos os princípios admitidos antes por nós se dissiparam nestes poucos dias? E durante tanto tempo, meu caro Críton, na idade a que chegamos, discorremos sobre esses assuntos com tamanha seriedade, sem percebermos que falávamos como crianças? Ou tudo se passará como dizíamos naquela época, concorde ou não concorde conosco a maioria? E quer tenhamos de passar ainda piores bocados, quer venhamos a ter sorte melhor, seja como for, em qualquer circunstância, cometer uma injustiça não é prejudicial e vergonhoso para quem a pratica? Aceitamos isso ou não? Críton, aceitamos. Sócrates, assim, nunca devemos cometer injustiça. Críton, não, sem dúvida. Sócrates, como também nunca ninguém deve responder à injustiça com injustiça,
conforme pensa a maioria, uma vez que nunca devemos cometer injustiça. Críton, não, de certo. Sócrates, e com respeito Críton a fazer mal a alguém, é ou não é permitido? Críton, de forma alguma, Sócrates. Sócrates, e devolver mal por mal, como admite a maioria, é justo ou injusto? Críton, injusto. Sócrates, pois causar mal a alguém equivale a cometer uma injustiça. Críton, falaste certo. Sócrates, logo nunca devemos responder à injustiça com a injustiça, nem causar mal a quem quer que seja, ainda mesmo que essa pessoa nos tenha feito algum mal. Reflete bem, Críton, para não concordares comigo contra a tua própria convicção, pois tenho certeza de que muito pouca gente concorda ou virá a concordar com isso. Não pode haver uma deliberação comum entre os que admitem essa proposição e os que admitem outra, sendo inevitável que cada um despreze os defensores da opinião contrária. Assim, é preciso que tu também examines com vagar se estás plenamente de acordo comigo e se aceitas minha proposição, antes de formularmos juntos o princípio de que nunca devemos pagar uma injustiça com outra, nem ainda no caso de ser ofendido por alguém causar qualquer mal a essa pessoa, ou te apartas porventura de nós, por não concordares com essa proposição fundamental? Quanto a mim, sempre pensei e ainda continuo a pensar dessa maneira. A seres de outra opinião, manifesta-te e doutrina-me, mas no caso de ainda estares firme com a primeira ideia, escuta o que segue. Críton, continuo firme e estou de acordo contigo. Podes falar. Sócrates, então vou dizer-te o resto, ou melhor, faço-te uma pergunta. Deve alguém cumprir o que admitiu com outra pessoa a ser justo, ou pode faltar com a palavra? Críton, deve cumprir. 11. Sócrates, a partir desse começo considera o seguinte: se sairmos daqui sem havermos previamente obtido o consentimento da cidade, não faremos mal a alguém, precisamente a quem tínhamos por obrigação não prejudicar em nada, ou não? E conservarmos-nos fiéis aos princípios que consideramos verdadeiros, ou não? Críton, não sei, Sócrates, o que responder à tua pergunta. Não a compreendo. Sócrates, então presta atenção. Se tivéssemos na iminência de fugir, ou que outro nome lhe dê, e viesse ao nosso encontro as leis e o governo da cidade, e nos interrogassem deste modo: dize-nos, Sócrates, que tencionas fazer? Não compreendes que o que vais pôr em execução outra finalidade não tem, senão a de destruir a nós, outras, as leis e a toda a cidade, tanto quanto depende de ti? Ou és de parecer que pode subsistir e não ficar subvertida uma cidade em que careçam de autoridade e decisões legais, por poderem deixá-las irritas ou destruí-las, os particulares? Que responderíamos, Críton, a essa pergunta e a outras do mesmo estilo? Quanta coisa não diria alguém a esse respeito, principalmente se fosse orador, a favor dessa lei destruída por nós, que exige o cumprimento cabal das sentenças emitidas? Ou responderíamos a ela, porventura: a cidade foi injusta conosco, faltou-nos com a justiça? Dir-lhe-íamos isso? Críton, sim, por Zeus, Sócrates. 12. Sócrates, e se porventura as leis retrucassem? Ó Sócrates, foi isso que ficou assentado entre nós e ti, ou que aceitarias como válidas as sentenças da cidade, fossem elas quais fossem? E se nos mostrássemos admirados ante essas palavras, elas poderiam prosseguir: não te espante, Sócrates, com o que dissemos, mas responde também, já que tens o hábito de interrogar e responder. Vamos,
do que é que nos acusas, a nós e a cidade, para empreenderes destruir-nos? Para começar, não nos deves o nascimento, e não foi por nosso intermédio que teu pai recebeu tua mãe em casamento e te gerou? Dize-nos, se tens algo a censurar nas leis que entre nós regulam o casamento, e se as consideras defeituosas. Nada tenho a censurar nelas, seria a minha resposta. E com relação às que regulam a criação e a educação dos filhos, sob cujo regime tu cresceste, não eram excelentes as leis que entre nós vigem nesse domínio e que impuseram a teu pai a obrigação de instruir-te em música e ginástica? Excelentes, responderia, pois bem, e uma vez nascido, criado e educado, podes começar negando que não nos pertences, que não és filho e escravo nosso, tu e teus antepassados? E se assim é, julgas que tens o mesmo direito que nós, e que tudo o que nos aprouver fazer contigo, podes também fazer conosco. Como, se nesse particular não és igual nem a teu pai, nem a teu senhor, admitindo-se que tivesses tido senhor, não te sendo lícito fazer o que eles te fizeram, nem pagar injúria com injúria, nem maus tratos com maus tratos, nem tudo o mais pela mesma escala. Com relação à pátria e às leis, te seria permitido proceder dessa maneira, de forma que se intentássemos dar-te a morte, por parecer-nos justo, julgar-te-ias com o direito, também, de promover na medida de tuas forças a destruição das leis e da pátria, e afirmarias, ainda por cima, que procedes com justiça, tu que em verdade te empenhas na prática da virtude? Ademais, és tão sábio e não percebes que devemos ter a pátria em maior estima do que o pai, a mãe e todos os antepassados, por ser ela mais venerável e sagrada, e ti, na mais alta conta, assim pelos deuses, como pelos homens dotados de discernimento? E que quando ela irritar-se, cumpre-te mostrar-te reverente, fazer-lhe as vontades e acalmá-la, com mais fervor do que revelas com relação a teu pai, e ou procurar demovê-la de seu intento, ou fazer o que ela determinar, suportando com paciência o castigo que te impuser, quer se trate de castigo corporal, quer de prisão, quer ainda te envie ela para a guerra, onde poderás ou ser ferido ou morrer. Tudo isso precisarás fazer, por ser de justiça, sem que te esquives, nem recues, nem abandones o teu posto, porque tanto na guerra como nos tribunais, e em qualquer outra parte, tens obrigação de fazer o que a cidade e a pátria te ordenarem, ou procurar convencê-la do que em verdade é justo. E se não é possível, sem revelar impiedade, usar de violência contra o pai e a mãe, muito menos se poderia usá-la contra a pátria. Que diríamos a isso, Criton? As leis falaram ou não falaram com acerto? Criton, penso que falaram. 13. Sócrates. Considera agora, Sócrates, prosseguiriam, porventura, as leis, se não temos razão quando dizemos que procedes injustamente com o que intentas fazer em nosso dano, nós que te pusemos no mundo, criamos-te e educamos-te, e te fizemos participar, e aos demais cidadãos de todos os bens de que dispomos. Proclamamos e declaramos ser permitido a qualquer ateniense, depois de se ter tornado cidadão, edificar conhecendo nossos costumes e nossas leis, no caso de não se agradar de nós, reunir o que lhe pertence e mudar-se para onde bem lhe aprouver. Nenhum de nós lhe servirá de obstáculo, nem impedirá quem quer que seja de retirar-se com todos os seus pertences para alguma colônia, se não estiver contente conosco e com a cidade,
ou mesmo para a cidade estranha, que bem lhe parecer. Mas quem permanecer aqui, depois de ver a maneira por que distribuímos a justiça e administramos a cidade, admitimos que concordou em ficar e a fazer o que lhe ordenamos. E no caso de não nos obedecer, diremos que se tornou triplamente culpado, porque em nós, que o geramos, desobedece a seus próprios pais, porque o educamos, e porque, apesar do seu compromisso tácito, não nos obedece nem procura corrigir-nos pela persuasão naquilo em que não estivermos procedendo direito. E apesar de não termos imposto com rudeza nossas determinações, senão que apenas as apresentamos, oferecendo-lhe a alternativa de escolher entre obedecer-nos ou convencer-nos do contrário, não fez nenhuma coisa nem outra. 14. Essa, Sócrates, como o afirmo, é a censura em que incorrerás, se puseres em prática o que intentas. Sim, tu principalmente, mais do que qualquer outro ateniense. E no caso de eu lhes perguntar, e por que isso? Sem dúvida as leis me castigariam com me dizerem que mais do que qualquer ateniense eu tomara com elas tal compromisso. Temos uma grande prova, Sócrates, então diriam, de que nós e a cidade éramos do teu agrado. Não te deixarias ficar nela mais do que qualquer outro ateniense, se não tivesse por ela particular predileção, a ponto de nunca saíres da cidade para assistires aos festivais, com exceção de uma única vez, no Istmo, bem como nunca foste a qualquer outro lugar, a não ser em campanha militar, nem nunca empreendeste nenhuma viagem, como costumam fazer os outros homens, como também jamais manifestaste desejo de conhecer outras cidades e outras leis, porque nós e nossa cidade te bastávamos, e tanto nos preferias e concordavas em viver segundo nossas determinações, que entre outras coisas procriaste filhos em nossa cidade, prova certa de que te agradavas dela. Mas ainda, no decurso do processo, se tivesses querido, poderias ter sido condenado a exílio. E assim o que intentas fazer agora à revelia da cidade, terias então feito com o seu consentimento. Naquele tempo, porém, tu fazias praça de ser-te indiferente morrer, antepondo, como dizias, ao exílio a própria morte. Mas agora nem te envergonhas dos teus discursos anteriores, nem mostras referência a nós outras, as leis. Porém intentas destruir-nos e procedes como o faria o mais vil escravo, com procurares invadir-te contra todos os pactos e promessas, segundo os quais te comprometeste conosco a viver como cidadão. Em primeiro lugar, portanto, responde a esta pergunta: se não falamos verdade quando afirmamos que te havias comprometido a provar com os fatos, e não simplesmente com palavras, o que desejavas viver conosco como cidadão? É ou não é verdade? Depois disso, que lhes diríamos, Críton? Não seríamos forçados a concordar? Críton: necessariamente, Sócrates. Sócrates: que outra coisa fazes? Poderiam continuar, se não violar os pactos e convênios que assentaste conosco sem nenhuma compulsão, nem subterfúgio de nossa parte, nem premência de tempo para tua deliberação, pois puseste de sentença anos em que poderias ter te retirado para alhures, no caso de não te agradares de nós, ou de te parecerem injustas nossas convenções. Não conferiste nem a Lacedemônia, nem Creta, cujas instituições não cessas de elogiar, nem qualquer outra cidade, helena ou bárbara, senão que te afastaste daqui menos do que os coxos, os cegos e os demais mutilados, a tal ponto a cidade, por consequência, nós outras, as leis,
te agradávamos mais do que aos outros atenienses. A quem poderá ser aprazível uma cidade, se não lhe agradam as leis? E agora pretendes faltar ao combinado? Não o farás, Sócrates, se seguires o nosso conselho. Não te tornes ridículo, afastando-te da cidade. 15. Reflete um pouco. Se violares nosso acordo e cometeres essa falta, que bem te advirá disso e aos teus familiares? Que os teus familiares correrão o perigo de serem também exilados, de se verem privados do direito de cidadania, ou de perderem seus bens, é mais do que evidente. Para começar, no que te diz respeito, se te dirigires para uma das cidades mais próximas, quer seja Tebas, quer seja Mégara, pois em ambas vigem boas leis. Ali chegarás, Sócrates, como inimigo das respectivas constituições, pois quem quer que seja afeiçoado à sua cidade, passará a olhar-te de viés e a ter-te na conta de destruidor das leis, pois confirmarás com isso a opinião de teus juízes, cuja sentença se lhes afigurará bem dada. Quem é o corruptor das leis pode muito bem ser tido na conta de corruptor dos jovens e de homens dotados de pouco discernimento. Terás então de fugir das cidades bem organizadas e dos homens de melhor caráter? E valerá a pena viver nessas condições? Ou te aproximarás deles com desfaçatez suficiente para conversar com todos a respeito de que, Sócrates? O mesmo que conversavas aqui, que não há nada tão estimável para os homens como a virtude e a justiça, a legalidade e as leis. E não crês que, procedendo Sócrates desse modo, não seja considerado indecente o seu comportamento? Forçosamente. Mas, de certo, abandonarás essas cidades para ficares na Tessália, com os hóspedes de Críton, onde imperam a desordem e a intemperança, e onde, sem dúvida, terão prazer em ouvir-te contar a maneira ridícula porque escapaste da prisão, envolvendo-te em qualquer roupa estranha, ou usando uma pele à guisa de casaco, ou com qualquer outro disfarce de que se valem os fugitivos, para assim mudares de aparência. E o fato de, sendo velho como és, e de com toda a probabilidade só dispores de um restinho de vida, revelares tão tenaz apego ao mundo, com menoscabo das mais sagradas leis, pensas que ninguém te dirá nada? É possível que não, se não ofenderes ninguém. Caso contrário, Sócrates, serás obrigado a ouvir muitas coisas indignas de ti. Passarás então a viver rastejando diante de todos, conforme as circunstâncias. E que farás na Tessália, a não ser frequentar banquetes, como se só tivesses ido à Tessália para viveres num regabofe permanente? E aqueles teus discursos sobre a justiça e as demais virtudes, para onde nos foram parar? Talvez só desejes viver por causa dos filhos, para que tu mesmo os cries e eduques. Como assim? Pretendes levá-los contigo para a Tessália? Porque possas criá-los e educá-los lá mesmo, na qualidade de estrangeiros, para que eles venham te agradecer-te também isso? Ou não será assim? Virão eles a ser mais bem criados e educados, estando tu com vida, apesar de não ficares junto deles? Os teus familiares tomarão conta deles. Imaginas então que, se viajares para a Tessália, aqueles se incumbirão disso, mas não o farão se viajares para o Hades? Em verdade, se esperas algo dos que se dizem teus amigos, terá de acreditar que hão de fazê-lo. 16. Por isso, Sócrates, deixa-te guiar por nós, que te criamos, e não des nem aos filhos, nem a vida, nem a coisa alguma, mais valor do que a justiça,
para que, se chegares no Hades, possas discorrer sobre tudo isso em tua defesa, junto dos governantes de lá. Porque se levares avante o que estás na iminência de pôr em prática, nem tu nem nenhum dos teus se tornará aqui melhor, nem mais justo, nem mais piedoso, nem isso te será de nenhuma vantagem, quando chegares lá. Hoje, porém, tu partes. Se partires, condenado injustamente, não por nós as leis, mas pelos homens. Mas no caso de fugires, por maneira tão vergonhosa, respondendo à injustiça com injustiça, e ao mal com mal, e rompendo os pactos e convênios que havias feito conosco, e causando mal a quem menos deverias causar, a saber, a ti mesmo, aos teus amigos, à pátria e a nós outras, não somente nos aborreceremos contigo, enquanto viveres, como não te farão no Hades boa acolhida nossas irmãs, sabendo que tentaste destruir-nos, quanto de ti dependia. Não te deixes, portanto, persuadir por Críton, que deseja que assim procedas, mas por nós. 17. Tudo isso, meu caro amigo Críton, julgo ouvir, como julgam ouvir flauta os coribantes. No meu interior ressoam ainda essas palavras, impedindo-me de atender a tudo o mais. Fica, pois, sabendo que, no que respeita às minhas convicções, tudo o que disseres em contrário será baldado. Contudo, caso ainda esperes obter algum resultado, podes falar. Críton, não Sócrates, nada mais tenho a dizer-te. Sócrates, está bem, Críton, procedamos então dessa maneira, porque esse é o caminho indicado pela divindade.